Nanete, boa noite, ouvintes da rádio Rede RWR, e boa noite a todas as Marias do município de Tanque Novo, que são devotas de Nossa Senhora e mordomas desta noite. Como diz Milton Nascimento, Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Gostaria de dizer que, apesar de não ser historiador, meu depoimento é um misto de história local com relatos pessoais. Para isso, conto com as valiosas contribuições de 3 pessoas idôneas que tanto já contribuíram e ainda contribuem para o histórico de Tanque Novo, prestando esclarecimentos a estudantes e professores. São eles: seu Juvencio, da saudosa Dona Celcina, ele fará 100 anos no próximo mês de agosto. Ainda está lúcido e tem uma memória fantástica. Colhi algumas informações bem antes, há 11 anos, quando fizemos o blog Raquel Professorinha. Devido a essa pandemia, infelizmente não pude voltar a conversar com ele. O segundo colaborador é Benévolo Lessa, que também possui boa memória. Fiquei surpreso quando ele fez seu relato aqui, nesta rádio, e não contou tudo o que sabia. E na sua humildade, também não relatou seus serviços prestados à Igreja Católica de Tanque Novo. E a terceira informante é Maria Carneiro das Graças, Lia, minha irmã. Apesar de estar com um problema de saúde crônico, sua memória é fabulosa. No início da década de 1970, teve a feliz ideia, junto com sua prima Alzira, a saudosa Alzira, de coletar informações com as pessoas idosas de Tanque Novo, naquela época, para a composição do histórico da nossa querida terrinha. Obtiveram relatos importantíssimos dos saudosos seu João de Dona Celina, tio Prudenciano, tio Arquimimo, tio Manuel, papai, mamãe, e também daquele meu colaborador primeiro, seu Juvencio de Dona Celcina. Vamos lá. Meu nome é Aparecido Carneiro Pereira e sou filho de Arlindo Alves Carneiro e Raquel Pereira Carneiro. Tenho imenso prazer de dizer que sou da 5ª geração dos Carneiros, que é a mais populosa atualmente. Tive o privilégio de conhecer alguns ancestrais da 3ª geração e muitos da 4ª geração. A família Carneiro hoje já chega à sua 8ª geração. Depois dessa breve introdução, vamos ao que interessa. Como começou a devoção ao coração de Maria aqui em Tanque Novo? Começou na residência dos nossos bisavós Prudenciano e Gertrudes. Alguém cometeu uma gafe uma vez ao dizer que tinha conhecido o Prudenciano, fundador de Tanque Novo. Na realidade, ele conheceu o tio Prudenciano de tia Noemi, que era neto daquele outro. Ambos possuíam o mesmo sobrenome, Alves Carneiro. Durante muito tempo, as rezas, novenas e leilões eram realizados na casa desses nossos bisavós, Prudenciano e Gertrudes. Em 1909, esse casal construiu a capela. E um ano depois, ou seja, em 1910, aconteceu a morte de Prudenciano. Em 1933, aconteceu a chegada da primeira professora formada e nomeada pelo Estado, Raquel Pereira Carneiro. Antes, havia alguns professores leigos. Coincidentemente, Raquel chegou no período de novenas de Coração de Maria,
exatamente no dia 22 de maio. Ela não sabia que existia essa devoção em Tanque Novo e estranhou o movimento naquela primeira noite, com fogueira ao lado da capela. Achou que estivesse havendo alguma missão, porque os homens usavam terno e muitos tinham a barba comprida. Naquele ano, os festeiros foram tio Manuel Ferreira e tia Francisca. Logo, Raquel conquistou várias amizades com aquelas pessoas, dentre as quais o senhor Antônio Alves Carneiro, tio Tonho, que era o capelão. E acabou ganhando também sua confiança. A partir dessa amizade, aos poucos, ela foi promovendo mudanças nos costumes daquela gente e principalmente da igreja primitiva. A primeira coisa que lhe chamou a atenção: a novena e as missas eram cantadas pelos homens. As mulheres ficavam no fundo da capela. Ela sugeriu e o capelão aceitou que houvesse a participação das mulheres. Começou convidando algumas cantoras de Caldeiras. Dona Tília era o nome de uma delas, e outras possuíam o sobrenome Moia. Através desse raciocínio, fica fácil entender o início da coroação de Nossa Senhora. Em 1935, portanto 2 anos após sua chegada, Raquel, ao passar férias em Bonito, que hoje é conhecida como Igaporã, conseguiu com suas primas a cópia do primeiro cântico da coroação de Nossa Senhora. É bom ressaltar que a imagem existente era a de Nossa Senhora da Conceição. A primeira imagem do Imaculado Coração de Maria chegou no início da década de 1940, quando foi inaugurada a primeira igreja, que foi construída pelo senhor Laudelino Carneiro Marques, seu Lolô, sobrinho dos fundadores de Tanque Novo, Juvencio e Prudenciano. Para ficar mais claro para as novas gerações, seu Lolô era pedreiro e carpinteiro, um verdadeiro artesão. Foi ele quem fez o belo altar de madeira que permanece na igreja matriz. Ele era sogro de Dona Arlinda, que aqui deu um bonito depoimento ao lado de sua filha Maria. A essa altura, a professora Raquel já tinha ensinado vários cânticos religiosos para suas alunas. Aqui abrimos parênteses para dizer que temos guardado com muito zelo um caderno de mamãe com várias cópias de hinos religiosos que serve como documento e prova do que estou afirmando. Dentre as principais cantoras que foram alunas da professora Raquel, podemos destacar algumas separando pelas décadas. Meados de 1930, Joana, Beatriz, Anita, filhas de seu Lolô, Dona Celina de seu Moisés, Lindaura, filha do tio Teotônio, que faleceu nova, tia Alzira, outra que faleceu com 14 anos, e tia Lourdes, do tio Azarias. Na década de 1940, Dona Zinha de Zinho Marques, Clarice e Edith, filhas do tio Teotônio. Na década de 1950, Dona Maria de Zé de Pedro, Nininha do tio Teotônio, Carmelita de Tonho de Hermínio, Dona Helena de Josué, Dudu de Carmerindo, Ursulina do saudoso Umbilino, Zezé, irmã de Dori. E na década de 1960, Carminha, Elita, Zenaide, Dilva e Dóia de Agimiro.
Muitas dessas que foram citadas participaram da coroação de Nossa Senhora, ensinada pela professora Raquel. O cântico que ela ensinou permaneceu até o início da década de 1980. Aqui abro parênteses mais uma vez para dizer que Dona Ursulina, do saudoso Bila, sabe cantar as 3 partes do cântico referentes à palma, ao véu e à coroa. Coincidentemente, Raquelinda, minha irmã, fez parte da comissão procuradora de 1981, que conseguiu a cópia do novo cântico da coroação e que permanece até hoje. Além de Raquelinda, a comissão procuradora era composta por Zenaide, Dilva e Nina de Seu Jovino. A professora Raquel também ensinou a fazer flores com tecidos que serviam como ornamentação dos andores do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Ensinou ainda bordados para as toalhas da igreja. Outra tradição que permanece, o pirulito de mel, veio dos seus ensinamentos também. O pãozinho de doce caseiro e o doce de coco queimado, aquela comunidade aprendeu a fazer com ela. Para não ficar muito demorado, vou dar umas pinceladas nos outros assuntos, sem seguir uma ordem cronológica. Primeiros leiloeiros: seu João de Dona Celina, seu Hermínio, Justiniano, Joaquinzinho de Açúcar e Maninho. Já falaram sobre seus bordões e suas graças. Acrescenta apenas o glu-glu-glu que Justiniano fazia, contorcendo todo o corpo em frações de segundos. Sobre as caretas, a origem, segundo Benévolo, havia uma família conhecida como Pitanga, que morava aqui perto e era muito festeira. Havia o boi bumbá e os bonecos gigantes. Depois, Zé Branco das Carreiras pegou essa tradição e se destacou com o boi e a Jaquelina, boneca gigante. Sobre a banda filarmônica, cito os principais maestros: João Sacramento, depois seu João da Rapadura. Este era um grande líder comunitário. Além de músico, era catequista, organizava rezas, cultos e novenas, e deu uma força enorme ao futebol tanquinovense. Em seguida, o saudoso Lindoro Marques, autor do belo hino em louvor ao Imaculado Coração de Maria, passou a ser maestro. Veio em seguida a fase dos filhos de seu Altino e, mais recente, no período do Padre Edson, Bené do Sax foi o maestro. Dos alunos de Bené, apenas Peu permanece tocando saxofone. Dos alunos de Lindoro, ficou Juarez de seu Hermínio com seu trombone, que sempre aparece nos festejos, acompanhado de outros músicos de fora. Sobre os dramas, eram apresentados no fundo da Igreja Velha. A professora Raquel, juntamente com seu Moisés Marques, dirigiram várias peças. Destaque para a Cavalhada Morama, organizada por esses dois. Houve 2 versões, com reis e rainhas. A primeira foi apresentada por volta de 1945
e a segunda em 1954. Fez tanto sucesso que os músicos da banda de Canabravinha pediram para que fosse apresentado aquele espetáculo na terra deles, e assim foi feito. Sobre a entrada da festa. Quando criança, ficava na expectativa do início da festa, tomava banho mais cedo, vestia uma roupa nova para apreciar os carros alegóricos. Depois vinham as caretas e as brincadeiras de corrida de saco, quebra-pote e pau de sebo. À noite, a missa com a coroação de Nossa Senhora, seguida da queima de fogos de artifício. Depois, a buscada do mastro, com a bandinha tocando e as paqueras rolando. Mais tarde, as visitas às barraquinhas com café, bolos e doces. Hoje foram substituídas pelas barracas de pastéis e pipocas. Já falaram sobre a presença assídua de seu Zé Augusto, tio Zé, como gostava de ser chamado, com sua sanfona inseparável. Acrescento que ele era um grande incentivador para que os moradores da Praça da Igreja pintassem a frente de suas casas ou pelo menos dessem uma caiada. Já falaram também sobre a alvorada e a missa solene. Por isso, quero falar um pouco sobre dois padres que passaram por aqui, Padre Zé Maria e Padre Aldo. Padre Zé Maria teve duas passagens por aqui. Chegou a primeira vez em 1934, um ano após a chegada da professora Raquel. Foi embora, anos depois retornou. Ambos eram bravos. Se alguma criança estivesse chorando dentro da igreja, correndo ou fazendo barulho, o Padre Zé Maria gritava do altar: "Ó menina feiota, menina bofona!" Padre Aldo veio em 1974, assumindo para valer em 1979, após a morte do Padre Zé Maria. Ele também xingava bastante. Xingava de burro, cavalo, doido e moleque. Uma vez eu estava de férias e resolvi ir à missa. Ao sentir calor, percebi que a porta principal da igreja estava fechada. Eu me levantei e fui abrir a porta. Só ouvi o berro: "Deixa a porta fechada!" Voltei todo sem graça e me sentei, todo constrangido. Depois fiquei sabendo que ele só celebrava a missa assim, com a porta fechada. Outro episódio que me deixou constrangido mais uma vez foi o seguinte: na véspera da festa de Coração de Maria, após a buscada do mastro, fiquei tocando violão, cantando com outros companheiros, até 2 horas da manhã, mais ou menos. Acordei com o som da bandinha na alvorada. Depois fui assistir à missa solene, que naquele ano foi celebrada dentro da igreja. Na hora da homilia, ele interrogou: "Será que algum daqueles rapazes que estavam cantando, farreando, sabe me dizer os nomes dos 12 discípulos de Jesus Cristo?" Percebi que algumas pessoas olharam na minha direção. Modéstia à parte, apesar de ter sido bom aluno na escola, não peguei essa aula de catecismo. E confesso que até hoje não memorizei os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Mas Padre Aldo foi progressista. Através da ASOBEC, a associação criada por ele, conseguiu receber muitas verbas da Alemanha.
E assim construiu a escola agrícola, um posto de saúde onde funciona hoje a Rádio Cultural FM e a obra principal, que foi a Igreja Matriz. Dentre os presidentes da SOBEC, cito Florisoldo Marques e Edilson Santana, meu irmão. Outro fato importante que contou com a presença do Padre Aldo foi a inauguração do Sino Maior, doado pelos irmãos Alvino e Manuel de Jacinto, dois tanquinovenses que moravam em São Paulo. Isso aconteceu em 1974. Quase finalizando, quero falar um pouco sobre 4 personalidades importantes para Tanque Novo. Meu pai costumava dizer: aqui em Tanque Novo tem 4 homens muito talentosos, inteligentes. Cada um tem 1001 profissões. São eles Vavá Marques, Juvencio Carneiro Neto, João Basílio e Benévolo. Vavá, além de ter conseguido os primeiros instrumentos da banda filarmônica, como presidente de uma associação, iluminou a praça da igreja com um gerador de sua serraria. Seu Juvencio, além de ter sido dentista prático, tabelião, era o celebrante de cultos e vias sacras, era o organizador e animador da igreja, com seus discursos e vivas. João Basílio se destacava na banda filarmônica, tocando a tuba, um instrumento alto. Além disso, acompanhava missas com o violão e fez fogos de artifício para várias festas, com destaques para a boneca de fogo e a cascata. A 4ª personalidade é o nosso amigo Benévolo, único sobrevivente. Ele fez bancos para a Igreja Velha, animador de cultos, leiloeiro substituto e tomava conta do alto-falante, apresentando um programa de músicas chamado Domingo Alegre. Eram músicas em gravações variadas, mas de vez em quando havia músicas ao vivo com Justiniano e a saudosa Aurenita. Benévolo também forneceu energia para a igreja através de um gerador que ficava em sua marcenaria, naquela travessa que a gente chamava de Beco de Tia Amélia. Antes de pedirmos para que o Imaculado Coração de Maria interceda por nós, livrando-nos dessa pandemia, façamos uma reflexão. Será que conseguiremos mudar para melhor nosso comportamento, nosso jeito de ser, de pensar e de agir? Será que o ódio, a inveja, a ambição, o racismo, a discriminação social e a corrupção desaparecerão da face da terra? Se continuarmos na mesmice, inevitavelmente novas pandemias surgirão. A paz só depende de nós. Agora, para encerrar, gostaria de agradecer a Ivanete pelo convite formulado no mês de abril e parabenizá-la pela bela iniciativa. Na impossibilidade da realização das novenas com presenças físicas, fez algo extraordinário, suprindo aquelas lacunas. Conseguiu agregar, congregar e aglomerar virtualmente, promovendo encontros e participações de parentes e amigos distantes, sem violar o isolamento social. Agradeço também as participações dos músicos Nalvo do violão e Sandro dos teclados. Termino cantando com Suzete um canto do Padre Zezinho, que marcou muito a minha pré-adolescência e nos reporta aqueles tempos idos. Maria de minha infância. Eu era pequeno, bem me lembro, só lembro que a noite
rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente, a mãe nunca esquece o filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria.